aproveitar o gancho de duas coisas. Primeiro que eu queria aproveitar é o gancho da mensagem do André de semana passada, né? O André esteve compartilhando com a gente aqui semana passada. Quem veio, aprendeu. Quem não veio, pode procurar na nossa página lá no Facebook, que tem lá a mensagem dele e você pode assistir. A Jane viu. Amém. Então, tá vendo? Ela assistiu depois. E em breve no YouTube também. E no YouTube também, em breve. A gente tem um canal no YouTube. Para quem não sabe, vai lá, clica lá, se inscreve no canal, dá o like, compartilha lá as pregações que você achar legal. Que se não achar legal, não precisa compartilhar, né? Mas se que fez sentido para você, compartilha, que pode abençoar alguém. Porque hoje está todo mundo nas redes sociais, né? Está todo mundo no YouTube, está todo mundo no Facebook, está todo mundo no WhatsApp. Então, a gente usa isso aí, igual que a gente está fazendo aqui agora, com o intuito de alcançar mais pessoas. Com o intuito de que pessoas sejam abençoadas com a mensagem que o Senhor tem nos dado aqui para compartilhar. Tá? E como eu disse, eu quero compartilhar com vocês pegando esses dois ganchos. O primeiro é da mensagem do André, que eu vou falar um pouquinho aqui como foi. E o segundo é essa canção final que o André compartilhou aqui, que eu não sabia que ele ia ministrar ela, não conhecia, e ela tem tudo a ver com aquilo que Deus colocou no meu coração para estar falando com vocês. Eu sempre gosto de dizer, porque eu acredito dessa forma, que esse é um momento especial. Esse é o momento de estarmos reunidos e abrirmos a palavra e meditarmos juntos e pensarmos juntos a partir de algo que Deus compartilha para um que está aqui à frente, que não necessariamente sou sempre eu. Esse é um momento diferente. E o que eu queria te desafiar é que você aproveite ao máximo esse momento. Eu gosto sempre de falar nas palestras que eu faço no meu trabalho, que você já está aqui. Você já saiu da sua casa, já pegou a sua condução até aqui e veio. Então, já que você está aqui, esteja aqui de verdade. Por mais alguns minutos, coloque a sua mente, o seu coração voltado para esse momento. Eu orei no início, vocês vão lembrar, pedindo ao Senhor que Ele nos ajude a sair daqui diferente da maneira na qual nós chegamos. E eu sempre peço isso ao Senhor, por quê? Primeiro que eu acredito nesse momento, eu acredito que Ele está aqui, que Deus é real aqui nesse lugar. E eu acredito mais do que qualquer um aqui de mim, que eu preciso ser mudado, que eu preciso ser transformado, e que o Senhor tem uma obra muito grande para fazer na minha vida. Eu acredito nisso. Eu não cheguei ainda numa estatura. Eu ainda preciso muito ser transformado. E se esse é o seu coração, se existem coisas em você, saiba que Deus pode me usar nessa noite para falar com você. Deus pode me usar nessa noite para tocar no seu coração de certa forma, que vai fazer sim com que você saia daqui numa postura diferente. E crendo nisso, eu queria compartilhar essa palavra muito simples, que eu tenho certeza que você já ouviu, talvez inúmeros sermões sobre isso, sobre esse tema. E eu falei, eu não sei se vocês viram o videozinho que eu fiz hoje. Hoje eu fiz um dia de passeio, gente. Hoje eu fui no Country Club de manhã, fazer um piquenique com a família. Saí de lá, vim em casa, fizemos um negócio, meu primo me chamou, a gente foi numa piscina chamada Castelinho. Eu não sei se vocês sabem, indo para Furnas ali, tem uma baleia assim que as crianças podem descer, tem um barril que derruba a água, um negócio muito maneiro. Fiquei lá, rapaz, foi um dia de passeio. Não sei nem por que eu falei isso, mas eu estou falando. Por que eu falei? Manda mensagem, senhor. Porque, então, aí foi o vídeo, exatamente. Obrigado. Rapaz, eu tenho que tomar um ômega 3, cara. Minha memória vai. Só melhor a voz, o resto não vai minha mensagem, minha cabeça não tá boa não, tá vendo? Enfim, aí eu gravei o vídeo lá, não sei se vocês viram, eu falei que ia trazer uma mensagem hoje sobre o perdão. Quem viu o videozinho lá no Facebook? Beleza, alguns viram. Porque desde semana retrasada,
o Senhor vem incomodando o meu coração sobre esse tema que eu acredito que a gente precisa ser lembrado sempre, que é o perdão. E eu ainda falei no videozinho falando assim, o perdão, a única opção. Eu tive uma conversa com o André na semana passada, ele estava compartilhando algumas coisas que estavam no coração dele, e eu falei, André, é isso aí que você está falando, bate com isso aqui que eu tenho pensado. E é sobre isso que eu queria estar falando um pouquinho com vocês. E queria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus 18, que fala sobre esse tema. Mateus 18, no versículo 21 em diante. Amém? Abra aí seu aplicativo, eu estou no aplicativo aqui. Por isso que eu estou mexendo no celular. Oi? 21 em diante. Gente, eu vou pegar esse tema, vou fazer uma coisa meio diferente aqui hoje, que me veio aqui agora. E por ser um tema muito a ver com todos nós, ninguém aqui está fora disso, essa é a verdade, eu quero deixar você à vontade. Se durante essa breve mensagem que eu quero compartilhar com você, você quiser falar algo, você pode levantar a mão e se você quiser acrescentar alguma coisa, se você quiser discordar de alguma coisa e trazer uma outra perspectiva, eu queria que você ficasse à vontade. Claro que eu vou estar conduzindo aqui para que a gente não tenha a noite inteira para conversar, mas fique à vontade. Eu tenho algo que Deus colocou no meu coração e vou estar compartilhando. Se você quiser falar, pode falar que hoje está liberado. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de conta com os seus empregados. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado. Isso. A sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, tenha misericórdia de mim, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado que foi perdoado a dívida saiu daquele encontro e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia, até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso o que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Até aí. Bebo uma água aqui que... Bom, esse é um tema recorrente na nossa caminhada.
E eu quero falar um pouquinho com vocês hoje a respeito do poder que há no perdão. De como o perdão é algo poderoso na nossa vida e nas nossas relações. Eu tenho entendido, ao passar dos anos e dos tempos, que a gente sempre vai vacilar um com o outro. A gente sempre vai errar um com o outro. Muitas vezes a gente fica frustrado com algumas pessoas. Quem é que já ficou frustrado com alguém assim? Levanta a mão. Notou? Você acredita que a frustração ela é o quê? É um problema seu ou é um problema da pessoa que te deixou frustrado? O que você acredita que é? Ou é os dois? A frustração é aquele sentimento de uma expectativa que você coloca sobre o outro, né? Você coloca uma expectativa assim, caramba, a Cris é a Cris. Aí a Cris... tá chamando a atenção. Aí a Cris pega e dá aquele vacilo com você. Não atende seu telefone, não te responde no WhatsApp, não sei qual vacilo. Não vem ao evento de ontem. Tá vendo? Eu nem tô magoado, Cris. Eu nem fiquei magoado, viu? Você vai rir daqui. Aí você colocou uma expectativa e ela não cumpriu com a sua expectativa. Você fica magoado, você fica chateado com a pessoa, você fica ofendido. Na caminhada nossa de relacionamento, e eu vou falar muito sobre isso aqui, como eu disse, pegando o gancho da mensagem do André. O André trouxe uma mensagem na semana passada falando sobre relacionamento. E não de homem e mulher apenas. Ele trouxe isso para o âmbito da igreja no geral, das nossas relações. De a gente estar nu, de a gente se expor, de a gente ser quem a gente é. Enfim. E como a gente é uma igreja que entende que igreja é igual a relacionamento, e que Jesus, quando veio à Terra, instaurou não uma religião, mas uma relação, como a gente entende dessa forma, ou pelo menos fala sobre isso, a gente precisa entender e melhorar as nossas habilidades para se relacionar. A gente precisa estar numa constante melhora de capacidade de relacionamento com o nosso próximo. Porque senão, tudo isso aqui é religião. É o que a gente sempre vem dizendo. O culto é um momento de ensino, é um momento de celebração da vida, mas sobretudo é um momento de comunhão. Como a gente estava aqui no início dizendo, é um momento onde a gente se reúne no domingo para compartilhar a vida. Aonde a gente vem comer junto, aonde a gente vem conversar, se abraçar e ter um momento junto diante de Deus. Então nós aqui da comunidade Sal e Luz temos entendido que somos chamados a relacionamento. E por isso esse tema precisa ser sempre lembrado para nós. Porque às vezes nos relacionamentos a gente coloca expectativa demais no outro. A gente espera muito do outro. Eu coloquei no Facebook ontem um texto que eu fiz, textinho, falando de um pensamento que eu tive a respeito de uma conversa que eu tive com uns amigos antigos. E eu percebo na nossa geração como é difícil você reconhecer o pastoreio de uma pessoa que não é sobre a sua vida, mas de alguém que anda com você. Você chama de pastor alguém que está no púlpito, alguém que é líder de uma organização religiosa, mas você não consegue chamar de pastor aquele amigo que está perto de você, cuidando de você, procurando saber como é que você está, chamando sua atenção, puxando sua orelha, querendo o seu bem. E a nossa cultura hoje, evangélica, no Brasil principalmente, é o pior ambiente disso. A gente olha para as igrejas no geral e chama de pastor o cara que é um preletor de domingo, mas que não sabe qual é a sua casa, não sabe os apertos que você passa. A gente não consegue ter esse reconhecimento, mas a gente coloca uma expectativa sobre as pessoas, a gente gera essa expectativa. Caramba, aquele é o cara. A gente tem essa mania, gente, de colocar as pessoas num pedestal. E eu estava conversando isso com a Jéssica até ressaltou isso, falando, a culpa não é nem das pessoas que olham para a pessoa.
às vezes é muito mais, não é nem da pessoa aqui que está no pedestal, aqui que está atrás, aqui, toda empavonada, não. A culpa é das pessoas que preferem isso. Eu fiquei me perguntando por que as pessoas preferem isso. Preferem para terceirizar a responsabilidade. É muito melhor eu ter um sacerdote do que eu assumir o meu pecado, a minha fragilidade, a minha fraqueza diante de Deus, diante da vida, a minha responsabilidade e diante de tudo. E eu venho pensando sobre isso, e mais uma vez eu chego à mesma conclusão de que eu já tive lá atrás. Quando eu disse que talvez você já ouviu alguns sermões sobre isso, é porque eu mesmo já falei muitas vezes sobre o perdão, inclusive aqui. Mas como a gente tem falado de ser uma igreja de relacionamento, a gente precisa melhorar a nossa capacidade, o desenvolver melhor. Não sei como que você quer colocar isso aí na sua cabeça, mas a gente precisa exercitar o perdão. A gente precisa. E quando eu olho para Jesus aqui, pegando tudo isso que eu estou falando para vocês, que o André falou, sobre a gente se expor uns para os outros, sobre a gente estar de verdade nas relações e não ser um holograma diante das relações, e sobre aquilo que Deus tem colocado no meu coração, eu me lembrei desse texto de Jesus e disso que Jesus está ensinando ali para os seus discípulos e para nós. Pedro chega para ele e pergunta: mestre, eu tenho que perdoar quantas vezes? E Pedro fala 7. E se você for fazer uma pesquisazinha simples, você vai ver que quando Pedro já joga o número 7, não é à toa. Porque a tradição dizia de que se era necessário perdoar 3 vezes num dia. Então Pedro, quando ele já coloca o 7, ele já estava querendo, tipo assim, vou dar uma moral. Porque o que Jesus está falando já é além do que eu penso. Já percebi que não é 3. Esse negócio de 3, ele já está quebrando isso aí. Eu vou colocar 7, porque 7 é o número da perfeição. A Pedro devia ter essa explicação. E aí Pedro vai e coloca 7. Aí Jesus fala: não. Você vai precisar perdoar até 70 vezes 7 ou 77, enfim. Quando você olha para isso, você fala: pô, então eu vou contar quantas vezes a Jane vai passear comigo. 1, 2, 3. E não é isso, gente. É fato que o que Jesus está falando é que você vai ter que perdoar sempre. Toda hora. Não tem outra opção. Não tem um mais. Isso que talvez você foi ensinado pelo seu pai, pela sua mãe, talvez alguns sofismas que você carrega da sua infância, da sua avó, que tinha uma ideia e falou assim: olha, é assim que você tem que fazer quando alguém fizer algo contra você, você tem que descartar e dar lugar à verdade do Evangelho, que diz para você e para mim que é necessário perdoar sempre. Eu preciso perdoar sempre, todos os dias, em todo o tempo. Sempre. É isso que Jesus está ensinando para eles. Aí Jesus propõe para eles uma história e conta de um rei que tinha um empregado, ele decidiu acertar contas e tinha um cara que estava devendo ele muito, milhões. Ele chama esse cara para acerto de contas e fala assim: olha, acerta o que você me deve, ou vai ser preso você, tua mulher, seus filhos, enfim, acerta, está na hora de acertar a conta. E o cara não tinha como pagar. Não tinha como pagar a dívida. E aí o que o cara faz? Tem misericórdia, tem piedade de mim, tem paciência comigo, eu vou te pagar tudo. Só que o Senhor, o rei, olhando para ele, falou: você não tem como pagar tudo. Não tem como você pagar tudo. Eu vou te perdoar. Eu vou ter pena de você, eu vou ter misericórdia de você, e eu vou te perdoar. Ele perdoa aquele cara. E aquele cara, olha o que Jesus está falando. Jesus é fera demais mesmo, né? Que cara, olha o que Jesus fala. Ele pega, ele vai ligando uma coisa com a outra, e ele pega e fala assim: olha, aquele cara saiu dali, saindo daquele encontro com o rei, com o senhor dele, que estava cobrando dele a dívida, ele encontra com um companheiro de trabalho que devia 100 moedas de prata. Era muito menos do que o que ele devia.
E ele chega para aquele cara e pega o cara no pescoço, o Marcos Paulo sacode o cara e fala assim, cara, tu me paga o que me deve, senão você vai preso. E o cara não tinha como pagar, e o cara faz para aquele cara a mesma oração que ele tinha feito para o rei. Tem paciência comigo. O mínimo, gente, que era para ter acontecido, vocês vão concordar comigo, era ele lembrar, caramba, eu acabei de falar a mesma coisa que esse cara está me falando. E ele fala, não concordo, vai preso. E ele foi preso. Só que os senhores, os trabalhadores daquele rei, viram essa cena, foram contar para aquele rei. Aquele rei chama de volta o empregado. E chama aquele empregado de miserável. E ele fala, olha, eu te perdoei. Uma dívida imperdoável, impagável. E você não pôde perdoar o teu companheiro? Vai para a cadeia você agora. Agora você vai pagar. E Jesus conclui dizendo, assim o meu Pai fará com vocês, se vocês de todo o coração, com toda a sinceridade, não perdoar a quem te ofendeu, a quem te deve, a quem te fez mal. Eu estava lendo essa história hoje e pensando nisso, em relação ao perdão e a nosso relacionamento e a nossa melhora no relacionamento, eu acredito de verdade, gente, que perdoar é um exercício. É igual você ir na academia. Quanto mais você vai, né, mais você cresce ou você emagrece, dependendo do que você queira fazer, é um exercício. E o perdão é um exercício. Que tem que começar nas coisas simples. Às vezes a gente não consegue perdoar alguém que a gente ficou sabendo que falou mal da gente. A gente não consegue perdoar alguém que lá atrás virou a cara para a gente na rua, não falou com a gente na igreja, ou não cumpriu com a expectativa que a gente tinha sobre essa pessoa. Às vezes a pessoa não era nada daquilo, você colocou uma expectativa sobre ela e ela não cumpriu com a expectativa que você gerou dela. E você carrega isso pro resto da vida, uma amargura, uma mágoa, um rancor. Ou talvez não, talvez de fato te feriram, fizeram mal a você, fizeram algo ruim. E você carrega isso como uma mágoa, uma amargura no seu coração e não consegue perdoar. Queria que você falasse o que é perdão para você. O que é perdoar para você? Diante do que a gente está lendo aqui, eu fiz questão de ler e explicar o próprio texto, expor o próprio texto para você, mas eu queria que você respondesse nessa noite, o que é perdoar para você? Como eu disse, é algo que todo mundo, vocês entendem desse assunto, gente, porque isso é algo que a vida nos coloca nesse exercício. Ou a gente decide exercitar isso, ou a gente vive amargurado, magoado. O que é perdoar para você? Alguém quer falar? Pode? Pode falar quem quiser, gente. Eu acredito que seja desconsiderar a ofensa como dívida. Você não considera mais a ofensa que foi feita a você como dívida. Desconsiderar a ofensa como dívida. Ofendeu, eu não esqueço, eu não tenho amnésia. Isso não é mais uma dívida. Abriu para tossir, né? Desconsiderar a ofensa como dívida. Mais alguém? Essa do André foi bem fisiológica, né? Foi. É porque eu acho que Jesus tratou. Foi o que falou, dentro do texto. Tá legal. Legal. Eu acho que perdão é uma coisa que você só consegue fazer se você se vê fruto daquela ação, né? Como perdoado. Você não consegue perdoar se não se vir perdoado. Se não já passou por essa experiência. Acho que no texto é exatamente um lado assim, porque parece que o orgulho de quem é devedor, de não conseguir cumprir um compromisso
assumido é que faz você vingar no outro, né? Trazer ao outro aquela responsabilidade que ele não pode esquecer dele. Tipo assim, esse camarada aqui do texto, Cris, ele não se sentiu perdoado, não se viu perdoado. Sobre ele ainda Ele se tinha viu frustrado por não conseguir pagar a dívida. a paciência do Senhor para que ele pagasse tudo. Ele recebeu. Ele não aceitou o perdão que ele ganhou. Não aceitou o perdão. Legal. Muito bom. Muito bom. Isso é muito bom, porque talvez essa é a nossa É como dificuldade. se não vivenciasse, né? Mas Porque essa... nada ele foi. Mas se eu não assumo como perdoado, aí eu não... eu trago isso para o outro, né? Fazendo um parênteses dentro daquilo que eu quero trazer, eu não quero trazer essa verticalidade nossa que eu vou falar aqui agora. Mas é por isso que muitas pessoas se dizem desviadas, fora da igreja, porque elas não conseguem se ver perdoadas. Elas não conseguem entender o que Cristo consumou na cruz por nós. Elas não conseguem aceitar esse perdão. Então a culpa é sempre algo que vem e aí faz acabando vingar no outro porque ela não se vê perdoada. Então só consegue perdoar quando se vê perdoado. Legal. Mais alguém? Qual é a sua experiência de perdoar? Eu entendo que o perdão é assim, eu faço dessa forma. Para mim é isso aqui, é assim que eu ajo. Pode falar, porque o seu compartilhar pode fazer muito sentido para o outro que está aqui. Se alguém quiser falar, pode falar. Se não quiser, eu continuo. Eu só sei quando eu consigo perdoar mesmo, quando eu paro para pensar na coisa e já não me incomoda mais. Quando não te incomoda mais. Entendi. Aí eu percebo que eu já perdoei mesmo. Eu paro, analiso, não me incomoda mais. Mas não te incomoda mais, tipo assim, agora que se dane aquela pessoa. Não, é no sentido, tipo assim, ela tem que melhorar, né? Ou ela devia mudar, mas não é um empecilho que fica, não é uma coisa que fica matutando no meu dia, na minha cabeça. Entendi. É uma coisa que passa e fala, Deus vai ensinar ela de um jeito ou de outro. Pra você é isso. Quando você vê que você perdoou, quando você deixou pra lá. Mais ou menos isso? Sim, né? Legal. Mas assim, o que eu entendo até que acho que tem a ver com o texto, eu acho que tem um pouco a ver com o que o texto falou também, eu acho que é a questão de você conseguir encarnar aquilo que é o perdão mesmo. Quando você olha para você e consegue, se conhecendo, sabendo o tamanho da dívida que você tem com Deus e até talvez com outras pessoas, entendendo que você não merecia muita coisa que você tem, que você recebe de Deus, que você recebe até de outras pessoas, com perdão, com amor, com paciência. E aí você consegue olhar para você e falar, cara, eu não merecia metade ou quase nada daquilo que eu tenho. Então quem sou eu para não proporcionar ao outro essa liberdade de ser perdoado? Né? Eu lembro de uma experiência muito. Fala só um pouquinho mais alto. Eu tive uma experiência bem literal, assim, foi uma coisa muito palpável, numa época em que eu sofri muitas perdas de amigos, assim, no coletivo, né, no geral. E eu lembro que aquilo me magoava muito, me deixou magoada na palavra. E eu lembro que uma das vezes, um desses amigos que era muito próximo, virou a cara, né, não fiz mais literalmente, virar a cara.
abusar de quem a gente não, de que a gente não A merecia. gente não merecia, então eu não posso dar nada menos que isso para outra. Amém. Eu estava pensando, de vez em sempre eu penso sobre isso, né? Porque eu sou um cara muito assim, como eu disse para vocês. Eu coloco expectativa nas pessoas. Eu espero, eu me entrego, eu procuro ser amigo, eu procuro ser uma pessoa que se dá mesmo e tal. E por muitas vezes você acaba não recebendo isso de volta. Não na mesma proporção. E por isso é algo recorrente em mim isso, porque eu me vejo sempre tendo a necessidade de exercitar o perdão. E mais, sem que alguém venha me pedir perdão. Porque é algo que às vezes não é consciente no outro. É algo que parte de mim. É algo que não é de alguém vir, como nesse texto que a gente acabou de ler. E eu venho pensando muito nisso porque a gente, galera, tem buscado ser uma igreja de relacionamento. Esse é o nosso propósito. E eu vou enfatizar isso aqui nessa noite. Eu tenho falado, como eu disse aqui antes na hora dos anúncios, chame mais alguém. Por quê? O meu desejo é que a gente alcance mais pessoas com essa comunhão, com a verdade do Evangelho que a gente vem pregando aqui, com aquilo que a gente vem entendendo de Deus para nós. A gente aqui, a gente está há 2 anos como comunidade de Saúde. É tudo muito novo, a gente está tudo muito começando. E o Senhor tem nos mantido unidos em relacionamento, em amizade. E isso independente de culto cheio. Hoje, se vocês olharem, tem um monte de gente que não veio, que faz parte da nossa comunidade, que caminha com a gente, que é parte disso aqui, não está aqui, mas a comunhão vai para além daqui. E eu quero falar sobre isso hoje, porque se a gente quer ser essa igreja de relacionamento verdadeiro, de estar nu diante um do outro, com a alma descoberta e ser na verdade, sem ficar colocando máscara, eu preciso fingir, é um joguinho, né? Que a gente vê nas igrejas hoje. Eu finjo ser o que eu não sou, e você finge que acredita que eu sou aquilo que eu finjo ser. É esse aí, o jogo é esse. O jogo é esse, eu finjo ser o que eu não sou. E você finge que acredita que eu sou aquilo que eu finjo ser. É isso que é o joguinho. E aí todo mundo está ali de máscara, ninguém é na verdade. E se a gente quer ser na verdade, se você... Pior é você ter orgulho de saber que o outro está fingindo e achar que o outro não tem essa visão sobre você. É isso. Tá vendo? Essa é outra, já é Outra camada. já é uma outra... Eu, 404, na minha cabeça. Então, mas... Porque você tem tanto orgulho que você fica num lugar assim, coitado. Então você está no degrau de cima. Exatamente. Aí você não sabe por que o pastor vai parar no degrau lá em cima. Exatamente. Se a gente quer ser esse lugar, gente, se a gente quer ser, desde o início da nossa comunidade, a gente falou de ser um ambiente, de construir um ambiente onde as pessoas se sentissem acolhidas de verdade, amadas de verdade, cuidadas de verdade. Isso é a base do que é a comunidade de São Luís, é o que a gente vem tentando. Entre erros e acertos, a gente vem caminhando sobre isso, buscando meios de melhorar isso e alcançar as pessoas com algo verdadeiro. E como eu disse, que eu estava conversando com os amigos, eu estava falando, cara, a dificuldade que as pessoas têm de olhar para alguém que você sabe do defeito e reconhecer nesse alguém que pode ser suporte para a sua vida na caminhada. A gente só consegue ver como suporte, e aí, gente, eu vou falar aqui para todos nós, todos, você que já é da igreja desde pequenininho e a vida toda na igreja, você que já passou por várias igrejas, para você que está chegando na igreja agora, que nunca foi de igreja nenhuma, para todos nós, a verdade é que aqui, na nossa consciência, a gente tem isso cauterizado. Pastor é um cara com a estrela na testa, é um cara que Deus escolheu para fazer uma obra especial, e eu sou apenas um mortal. Eu sou apenas um abaixo dele. A gente olha para as igrejas, tem um plano de carreira.
né? Você primeiro... Ministério de louvor. Primeira etapa do negócio, você se torna membro. Ah, sim. Você entra na igreja, você não é nada, né? Aí você vai na escadinha do sucesso. Aí você se torna membro, é o primeiro nível. O que você precisa para ser membro? Vou já falar de cara aqui mesmo. Você precisa ser um dizimista na igreja. Isso é ser membro da maior parte da igreja. Tem que se batizar. Se batizar, mas aí já é uma coisa de batismo também. Se tiver, né? Enfim. Primeiro membro. Segundo. Não, você só pode passar para o segundo nível se você tiver o batismo. Isso aí. Se você não tiver, Ela sabe tudo do plano de carreira. Eu nasci nisso. Aí, olha lá. Depois você vai para o segundo nível. Qual é o segundo nível, André? Obreiro. Você se torna um obreiro da igreja. Eu sei que tem. O Marreiro tem teologia velha pra cá. Mas até hoje funciona. Até hoje funciona. Ó, o Jarro tá aqui, não deixa mentir. O Jarro já bateu o nível nessas empresas aí um monte de vezes. E a católica do momento é o universal. Então, vamos lá. Vamos continuar, porque diante dessa definição minha, a gente vai ter que pedir perdão a um monte de gente depois. Mas vamos lá. Tem um obreiro. Aí você é obreiro. Ser obreiro, você tem que se batizar. Você está dando dízimo. E você é alguém que vai passar por um daqueles cursos que tem de obreiro. Aí você vai para outro nível que é diácono. Aí depois do diácono, você vai para o presbitério, você se torna um presbítero. Depois do presbitério, você é um evangelista. Aí depois você é um pastor evangelista. Depois você pode ser um missionário, depende aí um pouquinho da sua inclinação. Ou você vai para o pastor. Aí depois você chega a pastor, você pode ser um bispo, dependendo da denominação, um apóstolo. Sim, Deus. E por aí vai. E por aí vai. Isso é um círculo, né? Você começa Aí, gente, quando a gente olha para isso, voltando para cá, quando a gente olha para isso que eu estou dizendo, como a gente vê no geral, né? Lógico que existem as exceções que tratam isso de uma maneira muito reverente, verdadeira. Mas quando você olha para isso no geral, você vai ver o que dentro das igrejas? Competição, briga, fofoca, esse fingimento na relação. Ninguém trata ninguém, porque na verdade é tudo interesse. Cara, eu vou tratar bem para ganhar uma moral com fulano, porque daqui a pouco eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Gente, eu não sei se você teve essa experiência, mas eu vi isso de perto, muito de perto. As pessoas almejando chegar no púlpito. O púlpito se tornou um pódio. O púlpito se tornou um lugar de destaque. E a gente tem que parar com isso, porque a igreja é relacionamento. A igreja está para além desse momento aqui. E deve estar. De maneira nenhuma eu vou descartar esse momento, porque ele é especial. Como eu comecei dizendo, é um momento onde Deus fala com a gente o que Deus não fala com a gente sozinho no nosso quarto. Onde Deus usa o outro para trazer algo para o teu coração. Onde você tem comunhão, onde a gente reparte, onde a gente recarrega as energias. Enfim, esse é um momento nosso aqui. Só que a igreja tem que ser para além daqui. E se a gente quer ser essa igreja que a gente vem falando desde o início, de relacionamento, de amizade. Eu falei aqui uma vez sobre o reino de amigos, de a gente ser o reino de Deus é um reino de amigos. Jesus vem na terra e ele chama para si 12 amigos. Ele não chamou 12 caras especiais, com diferenciado, enfim. Ele chamou 12 caras da pior espécie, para falar, vem comigo. E não só nos chamou, como nos comissionou, e falou, vocês que vão continuar o que eu comecei. E a gente cabe nesse grupinho aí de Jesus. É nesse nicho aí que a gente se encontra. Daqueles que ele escolheu, independente da nossa incapacidade, para falar, continua o que eu comecei. E nessa jornada da nossa vida a gente precisa exercitar o perdão. Porque não tem como, gente. O perdão é fator essencial para um relacionamento verdadeiro. Não há relacionamento, entenda, marido e mulher, amigos, igreja, não há relacionamento verdadeiro sem a prática contínua do perdão. Não há.
Não tem como. Isso que Jesus levanta aqui, suscita e coloca esse tema, porque foi ele que colocou diante do que Pedro fala, é fato para a nossa caminhada. E é algo que a gente precisa exercitar no nosso coração. Não tem outra opção. E quanto mais você exercita, hoje você perdoa alguém que, sei lá, fez aquilo que você, ao contrário daquilo que você estava esperando da pessoa. É algo simples às vezes, é algo que você não vai nem até a pessoa. É você que perdoa, você libera do teu coração. Agora, e quando alguém faz algo muito grave? Quantas e quantas vezes você viu casos de pessoas que perdoaram assassinos de filhos? Que vieram a público e falaram, eu te perdoo. Quem já viu um caso assim? Eu já. Documentado assim. Aí você se olhou como? Qual foi a sua reação? Você olhou para aquela cena e falou assim, eu também faço. Ou melhor, ou vamos melhorar já, vamos aprofundar aqui essa reflexão que a gente está fazendo junto, vamos aprofundar ela. Quando você vê o caso, como a Milena falou agora, do rapaz que tacou fogo na mulher, foi isso? Eu li lá, né? Na mulher. Quando você vê esse caso, o que você pensa a respeito desse rapaz? Melhor não pensar. Né? Mas pensa, não pensa, querido? Na hora lá, na hora que você lê. Eu me recuso. Você baixa a nossa, não. Sai. Deixa eu tomar um banho. Porque a gente, no nosso coração, tem a mesma reação. O cara que tacou fogo, a gente já tacou fogo nele no nosso coração, velho. E pior, de cabeça para baixo, jogando, sei lá, no pasto, você pensa tudo. E é nesse âmbito aí que a gente pensa, que a gente reage por dentro, que Deus está de olho na gente, como eu falei na última semana que eu preguei aqui. É nesse lugar subjetivo que ninguém nos vê, que Deus está vendo a gente. E é só esse lugar que Jesus veio tratando o tempo todo com as pessoas. Jesus não veio tratando com que as pessoas eram em público. Jesus veio tratando com que as pessoas eram no privado, aqui dentro, na intimidade. É por isso que ele bateu tanto de frente com os fariseus, com os religiosos da época. Porque eram só aparência, eram só estrelas, eram só atores aqui, ó, na vida. Mas não tratavam de dentro. E o que eu estou trazendo para você é que você precisa começar a exercitar o perdão aqui dentro de você. Te ofenderam no seu trabalho, exercite isso aqui dentro. Dia após dia. É o que Jesus está falando. E por que a gente deve fazer isso? Porque isso é cura para a nossa alma. Quando eu vinha para cá hoje pensando sobre isso, isso mexia muito no meu coração. Porque se você entender isso que o Senhor está trazendo para nós hoje, as suas relações vão mudar. A partir de você e naquilo do outro que você espera. E como que você age com o outro. Quantas e quantas vezes você se viu nessa situação desse carinha que a gente leu aqui? Você foi perdoado, mas você não consegue perdoar uma dívida. Alguém falou algo com você de um jeito, e é o mesmo jeito que te feriu na fala da pessoa, que você fala com o outro em casa, com o marido, com a mulher, com o vizinho, com um amigo no trabalho. Quantas e quantas vezes a gente conversou sobre isso, eu e Jéssica? Que adianta a gente vir para a igreja ou tratar o Jardim? Ô Jardim, como é que você está, meu amigo? Dá um abraço aqui. E na minha casa eu sou um cavalo. O que adianta essa aparência de aqui está tudo bem e a gente não trata o interior, gente? Eu não posso tratar o seu interior, você pode. Você pode olhar para dentro de você e falar, cara, eu preciso exercitar isso. Quando alguém te fere, qual é a sua primeira reação? Quando alguém fala mal, quando alguém te maltrata, quando alguém não faz aquilo que combinou com você, qual é a sua reação? É expor a pessoa? É fazer o mesmo? É ficar de biquinho? Ou é ir até a pessoa? Jesus, ele ensina a gente a tratar. O tempo todo, o que Jesus está ensinando é o relacionamento, esse relacionar.
Só que a gente fecha os olhos para isso, a gente está preocupado com outras coisas, um monte de bobeira. O John postou ontem que um pastor amigo dele o excluiu do Facebook por conta de divergências políticas. Eu falei, aonde que a gente vai parar? Estou falando de coração para vocês, gente. Porque se a gente não conseguir conviver na diversidade, parou. Tem que parar o mundo e você tem que ficar dentro de uma bolha. Porque eu não sou igual a Jane, eu não sou igual a Carol. A gente aqui nunca vai chegar numa uniformidade, soldadinhos de chumbo, todo mundo vai pensar igual. Não é. A gente tem que aprender a hora de ceder, a hora de falar, tá com razão, eu vou dar razão para ela, eu vou fazer assim. E assim a gente vai conseguir conviver um com o outro e perdoar. Eu queria te desafiar a começar a exercitar o perdão. Diante de tudo isso, eu me lembrei de uma história da Bíblia que eu queria ler com vocês para a gente concluir, que está lá em Gênesis 27. Certeza você. E eu vou lá dentro. Versículo 34. Olha o que aconteceu. Vocês conhecem a história de Jacó, de Esaú, né? Todo mundo conhece? Mais ou menos. Amém. Eu vou explicar para você rapidinho, que não conhece. Olha o versículo 34. Quando Esaú ouviu isso, deu um grito cheio de amargura e disse: meu pai, dê a sua bênção para mim também. Porém, Isaque respondeu: o seu irmão veio, me enganou e ficou com a bênção que era sua. Esaú disse: esta é a segunda vez que ele me engana. Foi com razão que puseram nele o nome de Jacó. Primeiro ele me tirou os direitos de filho mais velho, a bênção da primogenitura. Depois, agora, ele me tirou a bênção que era minha. Meu pai, será que o Senhor não guardou nenhuma bênção para mim? O que está acontecendo aqui? Esaú está diante de Isaque. Esaú foi caçar para trazer alimento para Isaque. Isaque estava velho, cego, e ele ia dar a bênção para Esaú. Ele ia abençoar Esaú. E o que aconteceu? A mãe deles ouve, gostava mais de Jacó, pega e fala com Jacó: seu irmão saiu para caçar, faz isso, colocou uma roupa de Esaú e fez com que Esaú fosse que com Jacó fosse até Isaque para pedir a bênção, no lugar de Esaú. E Jacó fez isso, roubando aquilo que era do irmão, enganando o irmão. E aí, o que aconteceu aqui? Eu gostei muito dentro disso que a gente está falando, me lembrei dessa história por isso. Esaú ouviu isso, que Jacó tinha feito isso, e deu um grito de amargura. E daquele momento em diante, você vai ler na história, que ele ficou amargurado com o irmão. E ele dizia: só vou esperar o meu pai morrer, e eu vou me vingar, eu vou matar o meu irmão. Ele dizia isso. E Jacó, que não era bobo nem nada, ficou sabendo dessa história e fugiu. Deu linha na pipa, saiu fora, foi embora. Foi cada um para um lado, ele viveu a vida, casou, teve a vida dele. Esaú foi para o lado, teve a vida dele. Passou anos e anos. Olha o que aconteceu no versículo 36. Desculpa, né? 36. 41, desculpa. Esaú ficou com ódio de Jacó porque o seu pai tinha dado a ele a bênção. Então pensou assim: o meu pai vai morrer logo, quando acabarem os dias de luto, vou matar o meu irmão. Beleza. Agora você vai lá em Gênesis 33. Gênesis 33, versículo 1 em diante. Quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com os seus 400 homens, dividiu os seus filhos em grupos que ficaram com Leia
com Raquel e com as suas 2 escravas. As escravas e os seus filhos ficaram na frente, depois Léia com os seus filhos e por último Raquel e José. Depois Jacó passou e ficou na frente. 7 vezes ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão, até que chegou perto de Esaú. Olha o que aconteceu. Porém Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou. Os 2 choraram. Só isso. Você pode ler a história depois. Mas enquanto eu estava meditando sobre esse tema, foi essa história que me saltou. Jacó e Esaú. Jacó engana Esaú 2 vezes. Foge, vai embora. Esaú fica amargurado. Mas no caminho, algo acontece. E ele perdoa o seu irmão. Na continuidade desse texto de Gênesis 33, diz que Jacó vem para ele com um monte de coisas materiais. E fala, cara, eu te dou um monte de coisa. Eu separei um monte de coisa aqui para você, para que você pudesse me perdoar pelo que eu fiz com você. Ele olha para Jacó e fala, não preciso de nada disso. Eu já tenho o que é suficiente. A reação de Esaú é o que mexeu comigo. Será que nós temos capacidade de perdoar aqueles que nos enganam? Será que na nossa jornada de vida a gente tem tido essa habilidade desenvolvida em nós? Hoje não é nenhuma mensagem avivalista ou algo que você saia daqui saltando. Mas eu quis propor essa reflexão porque dia após dia você é colocado diante dessa verdade. Você tem que perdoar pai, mãe. Você tem que perdoar você mesmo. Você tem que perdoar a sua história, o seu passado. Quantas vezes o seu passado ele fica te escravizando? Você não consegue se perdoar por aquilo que você faz. Você não consegue aceitar o perdão de Deus. E por isso a gente não consegue perdoar outras pessoas. Por a gente não conseguir olhar para trás e falar, caramba, ele me perdoou. Não é algo que eu vou ter que pagar daqui a pouco. Eu estou perdoado. Você consegue se ver assim diante de Deus, querido? Você consegue se ver assim diante de Deus? Perdoado? Ou será que você está sempre naquela de que, oh, meu Deus, eu pequei hoje, eu tenho que pedir perdão? Cara, Deus já te perdoou. Enquanto você e eu não entendermos isso, o que a gente vai dar nas nossas relações é sempre vingança, é sempre peso, é sempre cobrança, é sempre expectativa além do que a pessoa tem para nos dar. Mas quando eu entendo, como a Jéssica falou, que eu fui alcançado, eu fui perdoado, eu perdoo. Quantas pessoas pararam na vida, gente? E talvez você é uma delas, que pararam na existência, porque te feriram, porque a vida não foi aquilo que você materializou, que você pensou. Olha como eu estou. Eu tenho acompanhado uma pessoa que ela sempre volta nisso. Eu estou com tantos anos e eu não tenho nada até aqui. E eu falo para essa pessoa, tá bom, mas passou, e agora? Vamos começar alguma coisa nova? Perdoa o seu passado, acabou, você não tem o que fazer. E o ato de perdoar para mim, Hugo, como eu perguntei para vocês, é esse. É o ato de liberar. Você libera o outro, você se libera para você continuar a andar. Porque a falta de perdão daquilo que te fizeram é como se você colocasse o outro na tua cacunda e ficasse andando com ele. Você dorme com ele, você dorme com aquilo te aprisionando, te fazendo mal. E para você que é do Evangelho e que decidiu seguir o Cristo, esse é o caminho para nós. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. O Cristo sendo crucificado, ele falou, Pai, perdoa-os. E o convite dele para nós é esse.
Hugo, mas assim eu vou parecer bobo. Ele merece que eu me vingue dele, ele merece que eu faça isso. Não, ele não merece, querido. Ele merece o teu perdão. Por quantas e quantas bobeiras você fica se aprisionando e aprisionando o outro. Mas faz muito mais mal a você do que ao outro, querido. E Jesus ele ensina, olha, quando alguém te ferir, quando alguém pecar contra você, nas relações de vocês, eles vão fazer desse jeito aqui, ó. Vai você até ele e fala com a pessoa. Porque Jesus não está falando para você entrar numa autonegação ou nunca mais sentir a ofensa de ninguém. Jesus não está falando que você vai ser um nível espiritual que agora podem me xingar, cuspir, que eu estou tranquilo. Nada me abala. Nada me abala, eu sou inabalável. Não, ele não está falando isso, ele está falando, sentiu? Foi ruim para você? Vai até a pessoa, Carol, não gostei do jeito que você falou comigo. Isso me fez mal, isso me feriu. Eu estou aqui porque eu não quero te perder. Porque quando ele fala no texto, não é para você ir convencer a pessoa, humilhar a pessoa e falar, me pede perdão agora, em nome de Jesus, joelho. Não é isso. Ele está falando, vai você e a pessoa e mostra para ela o que ela te fez. Fala como que te feriu. Aí você vai até a pessoa e fala, mas por que você vai falar com a pessoa? Para que ela se sinta mal, a pior pessoa do mundo? Não. O texto que eu não vou ler agora, e que ele ensina para nós, ele está falando para que você ganhe o seu irmão. Não é para que você perca. Porque tem gente que vai confrontar o outro para perder mesmo. O cara chega de qualquer maneira, com 2 solas no peito, a pessoa reconhece o erro, mas nunca mais quer ver aquela pessoa na vida. Se sente a pior pessoa, não tem até vergonha, não pode nem mais lá. Mas não, chega para a pessoa e fala assim, me feriu, mas eu estou aqui porque você é meu mano, cara, eu não quero te perder. Não faz mais isso não, cara. Vamos caminhar junto. É assim que a gente vai até a pessoa. Aí que ele ensina, se a pessoa não reconhece, chama outra pessoa que sabe da situação, uma pessoa íntima dentro dessa circunstância, e leva para que a pessoa entenda, para que ela tenha luz, para que ela seja iluminada. É isso que está dizendo o texto. E se ela não reconhecer, Jairo, leva a igreja, meu Deus, o que fizeram com isso? Quantas pessoas, talvez você que é mais velho de igreja aqui, viu sendo disposta na frente da igreja por causa de um pecado? E não é nada disso que Jesus está falando. Leva a igreja. Não é expor para todo mundo, para a pessoa se sentir mal. Ai, meu Deus. Até porque Jesus fala, trata-o como pagano publicano. Isso. Você vai massacrar? Não. Até sem inveja. Parece, né? E Cris, boa. Isso aí é boa. A Cris levantar essa, porque talvez você leu esse texto que a Cris está falando. Depois de levar até a igreja, se a pessoa não cair na consciência de que errou contra você, você deve tratar ela como pagão ou publicano. Aí, sabe o que você aprendeu? Sabe o que você entendeu? Trata mal, vira as costas para essa pessoa, exclui ela do hall de membresia. Deixa ela fora disso aqui, não toma ceia, não come o pão, não pode. Pode falar, Carol. Eu já tive a experiência de uma igreja que quando você contava o pastor, ele te deixava de castigo. 3 meses sem ser membro. Mas não podia nem entrar na igreja. Mas o... Tá? Tu não podia botar a porta na igreja. A mulher da igreja. Teve mais gente aqui do nosso meio que não está aqui com a gente hoje. Se essa pessoa parar para falar o que ela já passou, ela passou por tribunal de igreja. Eu nunca ouvi isso, velho. Tribunal mesmo. Não, eu já fiz, mas eu nunca vi ninguém Mas eu passando. fiquei- Cada um chama de um jeito, tem comissão de membro. Ah, então, tá. Mas fica meio... Tinha cinética. Enfim. Já passei por Aí você entendeu o que? Trata como publicano e pecador. E como que se trata, segundo Jesus e o Evangelho, um publicano e um pecador? Come com ele. Hã? Come Come com ele, cara. Aproxima mais ainda, não é para excluir o cara não, Jairo. A gente Não, mas tem é que que ao eu cativeiro, gente. gente. Tudo que vocês ligarem na terra, a terra se... Aí pronto, a chave do reino está comigo. É, tá vendo? Aí Põe pra já... fora e pra dentro que eu quiser. É. Mas foi esse tipo de ensino que Pedro chegou logo depois. Depois. Esse é o Vamos ponto. conversar. Aí depois a desculpa diz que está no estatuto da igreja.
Tá vendo? Ainda tem essa ainda. Mas Tá é lá. verdade, a gente Estou julga cumprindo o Pedro. estatuto da igreja. A gente julga Pedro, mas muitos de nós fazem exatamente isso. Eu já falei, já pedi, não se arrependeu, larguei pra lá, larguei Isso. de novo. E Deus está comigo. Lava as minhas mãos. Não é isso. Sabe o que o Evangelho te chama para você fazer com quem te ofende? E que você vai mostrar e essa pessoa não reconhece? Trata com mais amor ainda. A Jéssica, a gente está passando uma situaçãozinha que eu falei exatamente isso para ela. Quando foi, amor? Falei que eu ouvi uma vez o Caio Fábio falando que ele teve uma experiência que foi muito legal. Ele, no prédio que ele morava, que ele estava passando uma época, tinha um porteiro que não ia com a cara dele. Sabe quando você sente que a pessoa não vai com a sua cara? Você sabe, já? Você fala, cara, tem alguma coisa errada, essa pessoa não olha pra mim, não fala direito, não me trata. Você sente, cara. E ele sentiu isso. E ele lembrou desse texto. Cara, ele não conhecia o cara, ele não tinha nada, nenhum relacionamento com ela dele. Tá bom, ele vai com a minha cara, eu sigo minha vida. Né? Que se dane, deixa pra lá. E ele falou que ele exercitou esse perdão e esse amor. Que constrange. Trata bem. Aí ele tratou bem uma vez, o cara deu uma patada nele, ele continuou tratando bem. O nosso problema é que a gente não é exercitado no perdão. Se dá uma patada para a gente perdoar, a gente leva semanas. Depois de 3 semanas a gente consegue. Uma coisinha, gente. Uma coisinha. A gente tem que parar de ser menino nesse sentido, gente. Parar de ser dodóizinho e falar, poxa, falou comigo, mas segue a vida. Olha o lado positivo da pessoa. Olha o lado que tem gente que abre mão de uma amizade de anos por causa de uma coisinha que aconteceu aqui. Ela não consegue olhar para os anos que sofreram junto, que choraram junto, que sorriram junto, mas é melhor, a fuga acaba sendo melhor, o virar as costas é melhor. Ah não, melhor deixar para lá. Deixa lá. Não é assim. Trata como publicano e pecador, ame mais ainda, perdoe mais, quantas vezes forem precisas. Gente, o que eu quero tratar com isso com vocês hoje é se exercitem no perdão, porque ele é a única opção. A única. Você vai olhar para Jesus, você vai apresentar um monte de mais isso, mais aquilo, ele vai falar, filho, eu te perdoei de uma dívida que era de milhões. A dívida que nós tínhamos e que hoje nós estamos celebrando a mesa aqui hoje do Senhor, era o seguinte, fazendo em memória dele, era uma dívida impagável. Era um escrito de dívidas que não tinha como. Tanto que Pedro chega e fala, quem poderá se salvar? Chapolin Colorado apareceu. Quem poderá se salvar? Aí ele fala, o que é impossível ao homem é possível para Deus. E o que é impossível ao homem? Se salvar. A eternidade é impossível ao homem, mas é possível para Deus. E ele enviou o Filho dele para tornar essa realidade possível. E perdoou a humanidade. Você está perdoado. Deus não vai te perdoar. Ele já te perdoou. O que falta é você se apropriar desse perdão e trazer esse perdão como um princípio de vida, para que você ande na vida perdoando outros, sendo o perdão de Deus para outros. Você já parou para pensar que tem gente que falta você falar, eu te perdoo, para a vida dela romper? Porque tudo que a gente liga é ligado. É isso que Jesus está falando. E às vezes o que falta é você está perdoado, eu te perdoo. Quantas pessoas abandonaram a comunhão da igreja porque não teve um eu te perdoo? Eu fui uma, querido. Eu fui uma dessas pessoas que não teve um eu te perdoo. Eu ofendi, mas não teve um eu te perdoo. E como que você convive num ambiente que não tem um eu te perdoo? Não tem ambiente. É por causa do eu te perdoo que casamentos acabam. É por causa de falar assim, me perdoa, que amizades sucumbem e nunca mais voltam a ser a verdade que era. É por causa dessa falta de perdão. Isso é algo tão real para mim, querido, que eu vivo brincando com isso até para me exercitar. Eu fico falando perdão para os outros o tempo todo. Como uma brincadeira mesmo, perdoa, tá? Perdoa por existir. Perdão. Porque a gente precisa exercitar isso. Isso vai melhorar nossas relações e vai tornar nós uma igreja, comunidade de fé, que perdoa tudo e todos e perdoa o mundo.
E perdoa os defeitos dessa existência. E perdoa as perplexidades que a gente vê por aí. E quando a gente se vê assim, a gente nunca vai se colocar no lugar do patrão, que é um lugar superior. Agora é contigo, fala para mim. Pede perdão, se humilha, penitência. É você que tem que reconhecer. Uma vez eu levantei uma enquete, a gente estava na casa do John, muitos anos atrás, conversando com um rapaz. Galera, a gente perguntou, a gente precisa se arrepender para ser perdoado? E talvez faz um bug na sua cabeça também, querido. Talvez você nunca pensou nisso. E eu quero falar para você que diante de Deus não, querido. A gente está perdoado. A gente se arrepende para perdoar outros. A gente se arrepende para praticar o perdão na vida, na jornada. Porque é só o ser perdoado que consegue perdoar. Então eu queria te desafiar a deixar o Espírito Santo de Deus te tratar nessa noite. E se tem algo que você precisa fazer aqui, que é perdoar alguém, faça hoje. Algo, mas eu não posso fazer isso no impulso, eu tenho que sentir. Não, você não tem que sentir. O perdão não é sentimento. Não é. Aprenda isso. Em nome de Jesus, o perdão não é sentimento. Deus, ele não te dá uma brechinha de tempo. Estou esperando que ele vai. Estou esperando o tempo dele. Não. Ele já falou, perdoe quantas vezes forem precisas. Não é sentimento o perdão. Então, se você está esperando sentir para perdoar alguém que te feriu, joga isso para o lado agora e decide. O perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. Isso significa que você tem que se tornar amigo de novo, chamar a pessoa para chupar pirulito com você? Não. Não. Porque existem níveis de relação que acabam, que cortam, que quebram. Essa é a verdade. Tem coisa que não tem como. Vamos dar um exemplo de um casamento que acaba. Você pode perdoar alguém que te traiu num casamento? Claro. Porque Jesus falou para te perdoar. Isso quer dizer que você tem que voltar para a pessoa e continuar com a pessoa? Não. É você que tem que dizer. Você pode perdoar um amigo que te enganou. Mas se você for ler a história, Esaú e Jacó não viveram juntos o resto da vida. Foi cada um para um lado e o perdão liberou neles. É isso que o Evangelho chama a mim e a você. E eu queria um minutinho agora, para a gente orar. Queria que o André tocasse uma canção e você colocasse seu coração diante de Deus e perdoasse. Tem alguém aqui entre nós que você precisa perdoar? Vai até essa pessoa. Se você ficar constrangido de fazer isso agora, vá depois. Mas vai e fala, cara, olha, eu estava chateado com você. Mas eu te perdoo por causa disso, aconteceu isso, ouve a pessoa, conversa. Tem alguém na sua casa, na sua família, alguém do seu passado, que talvez, Hugo, mas e se a pessoa não estiver aqui? Eu não tenho como ir até a pessoa. Perdoa aqui. Libera no teu coração, perdoa. O perdão tem um poder, como eu disse no início. Um poder de te fazer andar leve, andar em verdade. E o que eu queria compartilhar com vocês é isso, principalmente nessa noite de ceia. Porque nós só estamos aqui porque Ele nos perdoou. E se você olhar para você mesmo, querido, olha para dentro de você agora, feche seus olhos. Olha para dentro de você. Eu não sei quem você é lá dentro, mas você sabe. Olha mesmo, agora eu queria que você olhasse para as suas mazelas. Queria que você olhasse para aquele lado ruim, para aquilo que você sabe que é aproveitador, o seu eu enganador. Queria que você olhasse para isso agora. Está vendo esse pecado que você tem de estimação? Está vendo esse mal que você carrega, que você fala, Deus, a vida é tão difícil. Esse mal, Ele te perdoou. E é por isso que nós estamos aqui. Que Ele nos perdoou. Ele nos chama a perdoar outros, a liberar outros na jornada. Quando você guarda a mágoa de alguém, o mais prejudicado é você, querido. De verdade, o mais prejudicado é você. Perdoa. Hugo, mas eu não estou sentindo. Fala agora no teu coração, eu perdoo fulano. Eu perdoo ciclano. Faz isso diante de Deus.
O André vai ministrar uma canção e nós iremos participar da mesa junto, encerrando esse momento nosso. Vocês também, pré-adolescentes, tem alguém que magoou vocês, que feriu? Queria que você fechasse os seus olhos nessa hora e pensasse nisso. Jesus ensina a gente a perdoar o próximo. Coração de pedra, alma cheia de orgulho, caminha sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Onde está Deus? Está lá fora e a alma chora. Aonde está Deus? Coração de pedra, alma cheia de orgulho, caminha sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Onde está Deus? Está lá fora e a alma chora. Aonde está Libere essa pessoa nessa noite. Perdoe, perdoe. Deus? Estender a mão ao meu irmão. Aonde está Deus? Se eu não consigo fazer o bem sem ver a quem, aonde está Nós Deus? estamos passando a ceia. E não fique sem pegar o pão, os alimentos da ceia. Não fique, não fique. Essa mesa é nossa, é o que o Senhor nos proporcionou. Essa mesa é um momento de comunhão, é um momento de lembrarmos do que Ele fez por nós e do perdão que nos alcançou. Não é um momento de culpa, não é um momento de peso, não é para uns e para outros não, é para todo aquele que crê no Senhor. Se perdoe hoje, querido. Comece se perdoando hoje. Comece perdoando o seu passado. Comece perdoando a si mesmo. Perdoe, perdoe. Se eu não consigo nem perdoar quem me ofendeu, aonde está Deus? O mundo se prega, pouco se vive. Muitos perguntam, ninguém responde. Onde está Deus? Onde está Deus?
onde está Deus? Porque falta a gente perdoar e dizer para o mundo que eles estão perdoados. Esse é o ministério que o Senhor nos deu. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e não lhes imputando seus pecados. E nos outorgou no ministério da reconciliação. Essa é a mensagem. Está pago, está perdoado. Vamos nos perdoar. Olhar nos olhos, como André disse na semana passada. Olhar nos olhos. Eu estou fazendo esse exercício, né? Na vida. Olhar nos olhos. Quantas pessoas não conseguem conversar olhando nos olhos uma das outras? Olhar nos olhos de verdade, ser verdadeiro. Isso vai revelar o amor do Pai. Que nessa noite nenhuma culpa esteja sobre você, apenas o perdão. E que você saia daqui tão leve do perdão do Pai. Perdoa. Hugo, eu não consigo. Você não consegue sentir, querido. Talvez você não consegue sentir que aquilo que aconteceu com você te feriu, sabe, passou. Você não vai ter uma amnésia aí agora. Agora passou, esqueci. Não, você vai lembrar do que te fizeram, de como te feriram. Mas é uma decisão. Está perdoado. Não vou levar isso comigo não. Você está me fazendo, não vou levar. É igual que a gente falou, balança a cabeça, perdoa. E você vai viver coisas grandes em Deus. Tenho certeza. O meu desejo é que você saia daqui para abraçar o pescoço de qualquer Jacó que te enganou por aí, querido. Igual Esaú fez. Vamos ficar de pé nessa noite? Na noite em que o Senhor Jesus ele foi traído. Porque Jesus foi traído, gente. E às vezes a gente não quer ser traído, né? Na noite em que... por nós. Na noite em que o Senhor Jesus ele foi traído, ele estava comendo com os seus discípulos. Ele pegou o pão e repartiu o pão. E ele falou, olha, esse pão é o meu corpo, que é partido por vós. E façam isso em memória de mim todas as vezes que vocês se reunirem. Comam e lembrem do que eu fiz por vocês. Como eu falei, a minha memória talvez está pior do que a de vocês, mas a gente esquece do que ele fez por nós. E esse é o momento de a gente lembrar com gratidão. Porque a morte e a ressurreição dele transcendeu os tempos. E nós estamos aqui porque ele nos amou e perdoou. E nós vamos comer esse pão hoje junto. Num símbolo, um sinal de celebração e memória ao que ele fez por nós. Mas o que isso significa? Nada. Só significa, querido, se você entender o significado desse momento. Ele morreu para que nós fôssemos um. E quando eu trago uma mensagem para falar de relacionamento, de perdão, de amor, quando o André traz uma canção que fala que a gente não tem que ter um coração de pedra, um coração orgulhoso, onde está Deus? E Deus está em nós, e as pessoas estão gritando, onde está Deus? Porque a gente não perdoa. O povo evangélico é o povo mais vingativo que eu conheço na face da terra. Por isso que tem um monte de heresia aí, sabor de mel e tudo mais, porque é heresia e faz mal e corrói a alma. Mas nós fomos perdoados e lembramos disso hoje. Então vamos comer juntos. Esse é o símbolo, a gente vai comer junto. Amém? Vamos comer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor é para nós. Muito obrigado, Pai. Obrigado por aquilo que o Senhor fez, que nos possibilitou estar aqui hoje. E aprender isso aqui hoje, que o Senhor deixou como princípio de vida, Pai. Melhora nossas relações, Senhor. Melhora nossas relações a partir daquilo que o Senhor ensinou. Nos faz mais amigos. Nos faz perdoar mais, amar mais. Em nome de Jesus. Do mesmo modo, ele pegou o cálice e falou, esse sangue, esse vinho, é o meu sangue que é derramado por vocês. E
E esse é a nova aliança, o símbolo da nova aliança. O velho passou, faço uma nova aliança com você. E eu quero fazer algo diante disso, que a gente vem fazendo aqui. Eu queria que você trocasse o cálice com alguém. E falasse assim: olha, eu te perdoo em nome de Jesus. Eu te perdoo. Isso, troca esse cálice aí, ó. Olha no olho, faz igual o André falou, olha no olho. Eu te perdoo em nome de Jesus. Eu te perdoo em nome de Jesus. Alguém já botou a vida. Eu te perdoo em nome de Jesus. Amém, gente? E a gente vai tomar junto esse cálice, se alegrando no Senhor. E a gente possa ir para a vida perdoando, gente. Perdoando. Isso é muito simples. No sentido assim, da mensagem. Perdoe mesmo. Não guarde rancor de ninguém. Não guarde mágoa de ninguém. Não deixa isso amargurar a sua alma. Vamos tomar junto esse cálice, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Pai. Que Deus abençoe a sua vida. Gente, que Deus abençoe a sua semana. Eu queria fazer um pedido a você. Participe de tudo que a gente vem fazendo. Pode encerrar aí para mim, mano.